boy when they told me what you gonna be and it sold me the American dream for a small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people... Olá, que prazer, que alegria estar com vocês mais uma vez aqui no nosso programa Reflexão, na sua TV Grandourados. Hoje, para um programa voltado em relação à questão do preço dos combustíveis em Dourados e no estado de Mato Grosso do Sul. E com muita alegria, com muito prazer, nós vamos começar o programa de hoje com um bate-papo, uma entrevista com o nosso amigo, deputado estadual, José Carlos Barbosa, Barbosinha. Muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, pastor Sérgio, uma alegria muito grande poder participar do programa, dialogar com o senhor e conversar com o seu telespectador. Uma satisfação muito grande. Voltamos daqui a pouquinho, depois de conhecermos um pouco mais os nossos apoiadores aqui do programa Reflexão. Paladar Restaurante, no almoço buffet variado, com churrasco de domingo a sexta, aos sábados feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. O assunto do programa de hoje tem a ver com você, tem a ver com a sua família, tem a ver conosco, com todos nós, porque trata-se da questão dos combustíveis. E o combustível, ele está relacionado à nossa vida do dia a dia, seja para ir trabalhar, seja para levar os filhos à escola. O combustível, ele afeta diretamente no preço dos produtos que nós consumimos, porque são usados os combustíveis no transporte desses produtos. Então é um valor que é agregado a todas as questões que envolvem a nossa vida. Deputado Barbosinha, antes de tratarmos especificamente sobre a questão da CPI dos combustíveis, eu gostaria que a população e a sociedade que acompanha o programa Reflexão conhecesse um pouquinho do perfil, da biografia do nosso deputado estadual Barbosinha. Nascido em Angélica, como que nós podemos definir a trajetória do deputado? Nascido em Goiás, numa pequena localidade chamada Itaguaçu, um distrito de São Simão, caçula de 9 irmãos, de uma família muito humilde, de família muito pobre, precisei trabalhar muito cedo. Chegamos no Mato Grosso do Sul em 1975, eu tinha um cunhado que havia vindo para o Mato Grosso, então Mato Grosso Uno, por 1969, 1970, e 5 anos depois, 1975, ele mandou nos buscar para que nós viéssemos ao Mato Grosso, então hoje Mato Grosso do Sul, e fomos morar no município de Angélica. Terminei minha 4ª série primária numa escolinha rural, lá da linha 26 do município de Angélica, aquela escolinha multisseriada. Chegando em Angélica, terminada a 4ª série na área rural, precisava de fazer o ginásio, fui para a cidade, fiz todo o 1º e 2º grau na cidade de Angélica, lá engraxei, lá vendi picolé, e tive a oportunidade de, quando iniciou, Dourados emancipou, a Angélica emancipou-se de Dourados, a Angélica era distrito de Dourados, quando houve a emancipação de Angélica, eu tive a oportunidade, eleito o primeiro prefeito, Edilberto Celestino de Oliveira, que empresta inclusive o nome para uma rua aqui em Dourados, tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura com 13 anos de idade. E aí iniciou a minha caminhada, da perspectiva de poder sonhar um dia ser prefeito daquela cidade, né, vir para Dourados em 1983 para fazer o curso de Direito, me formei aqui em 1986, fui funcionário do Bradesco e retornei para Angélica em 1988, início de 88, que foi exatamente o ano da eleição, né? Tem uma história aí, mas aí nós temos que conversar em outra oportunidade. Acabei com 23 anos me elegendo prefeito de Angélica. Sou advogado, professor universitário, fiz um mestrado na área de Direito Constitucional na Universidade de Brasília, junto com a Unigran, lecionei na Unigran por quase 10 anos, professor concursado da UFGD,
E agora, né, tendo a oportunidade, graças à vontade do povo do meu estado, o povo de Dourados, a oportunidade de ser deputado estadual. Mato Grosso do Sul, Dourados, se alegra com a sua participação hoje como deputado estadual. Mas tem alguma coisa aí que você não mencionou, a Sanesul. E você esteve à frente, gerenciando como o diretor da Sanesul por um período de praticamente 6 anos. É isso? 7 anos e 3 meses. 7 anos e 3 meses. Dirigindo a maior empresa pública do estado, que é a Sanesul. Fizemos o maior programa de saneamento que esse estado já viu. Foram mais de 1 bilhão e 100 milhões de investimentos. Oportunidade que Dourados teve de receber mais de 300 milhões de investimentos da Sanesul. Barbosinha, a Sanesul presente praticamente em quase todos os estados, em quase todos os municípios de Mato Grosso do Sul, 79 municípios, só não está presente em Campo Grande, né? Lá tem Águas Guariroba, e foram feitos investimentos, como você já falou. A gente escuta as pessoas já dizendo com saudades do tempo do Barbosinha como diretor, presidente da Sanesul. Esse é um momento muito delicado, novo governo, algumas ações, mas em relação a Dourados, na sua gestão, especificamente qual o montante de recursos e quais as principais obras da Sanesul para os douradenses? Na verdade, foi um período muito frutífero. A Sanesul é uma empresa extraordinária, que tem um conjunto de funcionários extraordinários, e nós tivemos a oportunidade de, pegando a empresa sucateada numa situação extremamente difícil, graças ao apoio dos funcionários, reerguermos a empresa. Em Dourados houve uma revolução. Quando nós assumimos em 2007, Dourados contava com um pouco mais de 15% de rede coletora de esgoto. Dourados, com as obras feitas no período em que fui presidente e com as obras em andamento, com recursos assegurados naquele período, vai fazer com que Dourados tenha mais de 85% de coleta e tratamento de esgoto. Nós temos hoje 3 estações de tratamento de esgoto em operação e uma quarta, que é a ETP, em construção ali atrás da Embrapa, que vai possibilitar que Dourados tenha universalidade no serviço de coleta e tratamento de esgoto. Além disso, investimentos na parte de água. Nós deixamos garantidos quase 100 milhões. Assinamos ainda no ano de 2013 recursos na ordem de quase 100 milhões de reais para que Dourados possa ter a garantia do abastecimento de água em razão do crescimento extraordinário que a cidade teve. Dourados expandiu em todas as direções e a Sanesul precisa de acompanhar esse desenvolvimento, levando água, e aí a solução que se deu é a perfuração de poços. Essas obras estavam licitadas, o novo governo cancelou a licitação, está aguardando essa nova licitação para que nós tenhamos perfuração de poços, novos centros de reservação, porque a cidade cresce, você precisa de ter água no ponto mais alto da cidade, e novas redes, fazendo com que tenha água de qualidade chegando em todos os domicílios de Dourados. Portanto, é um período extremamente frutífero, não só do ponto de vista do investimento em água, do investimento em esgoto, como também do investimento em infraestrutura. Nós temos hoje o prédio comercial completamente renovado, mobiliado, o prédio da administração central na Presidente Vargas, houve reformas da captação de água no Rio Dourados, houve a reforma completa da estação de tratamento e de todas aquelas caixas que a gente vê quando a gente se dirige de Dourados a Carapó, e a gente vê aquelas caixas são tal tubo de amortecimento unidirecional, que tem uma função extremamente importante, porque a água ela vem num fluxo, e se acabar a energia e não tivesse aquelas caixas, daria o chamado golpe de Ariete. E nós teríamos a destruição do sistema. Portanto, aquelas caixas, ela cumpre uma função muito importante, todas elas foram recuperadas, equipamentos. Então, enfim, em termos de infraestrutura, de melhorias para os funcionários da empresa, foi um período de muita felicidade e uma experiência muito grande, realmente, de ser presidente da Sanesul. E isso, pastor Sérgio, inclusive me propiciou a condição de ser presidente da maior associação de saneamento do país. Eu presidi por 2 anos a AESB, que é a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Portanto, muito feliz num período de bons frutos que nós tivemos à frente da Sanesul. Muito bem. Isso com certeza empresta um grande valor como deputado estadual, conhecendo todo o sistema.
e ajudando, inclusive, em orientação ao governador Reinaldo Zambuja e podendo participar efetivamente também desse governo com sugestões. Eleito deputado estadual em outubro de 2014, esse é o primeiro ano como deputado estadual. E qual é o balanço que o deputado faz em relação a esse primeiro ano do mandato? São quantas comissões que o senhor faz parte e qual é o trabalho assim que mais ocupa o seu tempo ali na Assembleia Legislativa? Nós estamos chegando ao findar do primeiro ano do nosso mandato como deputado estadual. E acho que foi um ano bastante frutífero e de muito trabalho. Participo de 4 comissões. Participo da Comissão de Educação, participo da Comissão de Meio Ambiente, participo da Comissão de Segurança Pública e participo, talvez, da comissão mais importante da Assembleia Legislativa, da qual eu sou presidente, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A essa comissão compete, né, o senhor como parlamentar sabe disso, de que cada projeto que entra naquela casa, ele precisa de passar primeiro pela CCJ para que possa ter avaliação do ponto de vista constitucional, do ponto de vista legal, do ponto de vista de técnica legislativa. Compete a essa comissão fazer o filtro para que possa tramitar pela casa projetos que, do ponto de vista de legalidade e constitucionalidade, não vai sofrer embaraço no Executivo Estadual. Então, um ano de muito trabalho. Além do trabalho de movimentar os processos, no sentido de dar encaminhamento aos procedimentos que tramitam pela Assembleia Legislativa, tive a oportunidade de elaborar algumas boas leis que foram aprovadas, sancionadas pelo governador, e o trabalho legislativo. Nós que somos legisladores, o senhor vereador e o deputado estadual, nós temos aquela função de representar as pessoas, de representar as comunidades, de representar as cidades. E o deputado, como vereador, ele acaba funcionando como despachante, encaminhando os problemas coletivos e individuais. Às vezes, um problema de saúde, que nós sabemos que às vezes é preciso da intervenção de um parlamentar, então nós temos procurado, em todos os aspectos, cumprir bem esse trabalho, e acho que foi um ano muito frutífero. Deputado, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos dentro do nosso assunto, da nossa pauta, que é a questão dos preços dos combustíveis e a CPI proposta pelo deputado José Carlos Barbosinha. Voltamos daqui a pouquinho, depois de conhecermos um pouco mais os nossos apoiadores aqui do programa Reflexão. Paladar Restaurante, no almoço buffet variado, com churrasco de domingo a sexta, aos sábados feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. Voltando ao nosso programa Reflexão de hoje, aqui com o nosso deputado estadual, Barbosinha. Barbosinha, em relação à CPI dos combustíveis, ela teve um trabalho embrionário, ou seja, houve uma preocupação em relação aos preços, não somente em relação aos preços, mas a um levantamento de dados, de informações, para que essa CPI viesse a ser formada. E isso também foi fruto de um trabalho proposto pelo senhor e o deputado João Grandão naquela audiência pública sobre o preço dos combustíveis. Dá para a gente aqui um panorama de como é que foi esse trabalho e como que foi constituída essa CPI? Quem são as pessoas que compõem, quem são os parlamentares que compõem a CPI? Pastor Sérgio, me angustiava muito o fato de que constantemente, andando pelo nosso estado, mas notadamente em Dourados, as pessoas me questionavam por que do combustível em Campo Grande, naquela época, abaixo de R$3, e Dourados já comercializando combustível na faixa do 3,60, 3,60 e pouco, uma diferença acima de 50 centavos ou até de 60 centavos com relação a Campo Grande. Da mesma forma, Fátima do Sul, Carapó, outras localidades do estado. Isso me chamou a atenção. E a necessidade que, como parlamentar, nós buscássemos entender qual a dinâmica que movimentava a diferença do preço dos combustíveis, que não era explicada pelo frete. A primeira resposta que nós tivemos é que o impacto do preço do combustível, seja saindo de Paulínia, seja saindo de Araucária, no Paraná, que são as duas grandes bases
distribuidoras, a média de reflexo no litro do combustível era de 12 a 13 centavos por litro. Portanto, não era o frete que impactava essa diferença. E a mesma diferença no diesel, a mesma diferença na gasolina, e sem explicação também o preço do etanol. Mato Grosso do Sul é um estado produtor de etanol. E nós não consumimos aqui 15% do etanol produzido no nosso estado. Praticamente todo o etanol produzido ele é levado para o estado do Paraná e de São Paulo. E ele consegue ser vendido lá mais barato do que é vendido no Mato Grosso do Sul. Portanto, isso me levou, junto com o deputado João Grandão, a propor exatamente uma audiência pública, a pedir informações à Secretaria de Fazenda. E a audiência pública ela foi muito importante, nós tivemos a oportunidade de ouvir proprietário de postos, as distribuidoras não compareceram, mas tivemos a oportunidade de ouvir o Sindicato do Transporte, a Setlog, e através dessas informações e junto com os documentos que nós recebemos da Secretaria de Fazenda, alguns apenas número estatístico, porque sem a CPI nós não poderíamos ter acesso aos documentos fiscais, nos motivaram a pedir a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi aberta. Ela é composta deputado Barbosinha, deputado João Grandão, deputado Beto Pereira, deputado Ângelo Guerreiro e deputado Maurício Picarelli. São os membros titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu sou o presidente da comissão e o deputado Maurício Picarelli é o relator. Deputado, nós participamos lá da audiência pública, acompanhamos ali todas as instituições representadas naquela audiência, pessoas vindo de Brasília, trazendo informações de Brasília, dentro da Secretaria de Estado, Secretaria de Finanças, trazendo também todos os dados. E uma das coisas que nos chamou a atenção é que as pessoas diziam que em alguns postos a gasolina poderia estar sendo vendida num valor menor porque era uma gasolina de pior qualidade, ou seja, aquela gasolina lá ela tem um nome técnico, né? Isso vai explicar para a gente. No entanto, foi desfeita essa fala por um representante lá também na audiência pública. Mas a grande verdade é que alguns postos conseguem vender uma gasolina mais barato dentro de Dourados e em alguns municípios próximos de Dourados. Como que isso é possível? Essa primeira informação eu recebi em Dourados. Alguns proprietários de postos me disseram, olha, fulano vende a gasolina dele mais barata, o posto tal vende gasolina mais barata, porque ele vende a gasolina formulada. Formulada. Eu disse, mas que gasolina? O que é isso? Eu nunca ouvi falar de gasolina formulada. Gasolina para mim é gasolina. Não é? Aí fomos verificar o assunto. E buscamos na própria ANP, na Agência Nacional de Petróleo, entender isso. Ela diz que existe a gasolina formulada e existe a gasolina refinada. A gasolina refinada é aquela livre de qualquer impureza. A gasolina formulada é aquela, basicamente, no meu entendimento, que ela utiliza o subproduto do petróleo. Você refina, vai sobrar um subproduto, usa-se solvente e produz-se a gasolina. Ambas as gasolinas são legais. Elas são autorizadas pela ANP. Qual é a diferença que os estudos revelam? Se a gente buscar lá no Dr. Google, essas informações lá no Google, nós vamos ter resposta. Dizendo que a gasolina formulada, embora autorizada pela Agência Nacional de Petróleo, e o senhor percebeu que eles fogem desse assunto, o representante da ANP fugiu dessa discussão, né? Ela tem um consumo maior do que a outra, em média de 15%. Portanto, se eu abasteço com uma gasolina formulada, eu vou comprar um combustível mais barato, mas por consequência o meu consumo vai ser 15 a 20% maior do que da gasolina filtrada. Então, portanto, é um direito do consumidor e é razão, porque eu apresentei um projeto de lei, foi sancionado pelo senhor governador do estado, que obriga, a partir, se não me engano, de fevereiro, que é o prazo da vacatio legis, né, o prazo da vacância da lei, de que os postos identifiquem se a gasolina que ele está vendendo é uma gasolina formulada ou se ela é uma gasolina filtrada. Não é? Então, tem alguns postos já em Dourados já identificando. Né? Agora, aqui, gasolina filtrada. Quando a revendedora, o revendedor, ele vai adquirir esse produto da distribuidora, ele tem consciência de que ele está comprando uma gasolina
Filtrada ou formulada? Ou formulada, ele tem isso na nota fiscal e ele compra mais barato a formulada? Na verdade, ele teria que ter esse conhecimento, a não ser que ele está comprando gato por lebre. Aí é uma questão dos órgãos de defesa do consumidor, dos PROCONs, do Ministério Público, o dono do posto agora ele vai ter que obter essa informação. No momento em que ele vai pegar o combustível da distribuidora, um posto com bandeira ou sem bandeira, ele vai ter que procurar saber e para colocar essa informação no posto de combustível. Porque se ele colocar lá, eu estou vendendo uma gasolina filtrada, e essa gasolina, num levantamento, vir constatar que ela é uma gasolina formulada, evidentemente que ele pode sofrer as sanções, né, porque ele está enganando o consumidor que tem o direito de saber o combustível que ele está abastecendo. Muitas pessoas conversam conosco e dizem assim, inclusive nós colocamos esses assuntos no Facebook, as pessoas dizem assim, essa CPI é como mais uma outra CPI, dentre tantas outras que acabaram em pizza. Ou seja, nós não acreditamos nisso. E quais são os objetivos agora da CPI? Aonde que ela quer chegar? Quais serão os passos a serem adotados? E qual é o prazo que nós temos para um relatório final dessa CPI? Olha, eu acredito que março de 2016 nós teremos a conclusão dessa CPI. É nesse momento que nós estamos fazendo. Nós fizemos vários requerimentos dirigidos à Secretaria de Fazenda, dirigidos aos PROCONs, levantando informação. O que nós precisamos de entender, pastor Sérgio? Qual é o preço? A gasolina, ela sai, por exemplo, da refinaria e ela é levada para uma base das distribuidoras. Essas bases, normalmente, elas estão situadas, aqui no caso do Mato Grosso do Sul, em Araucária, no Paraná, ou em Paulínia, em São Paulo. Então, ela sai da refinaria, vem para essa base. Dessa base é que ela vem para o Mato Grosso do Sul, não é? Para a base da distribuidora. Da base da distribuidora ela sai para os postos e dos postos ao consumidor. Nós precisamos de entender, nesses vários caminhos, qual é o preço, por exemplo, que a distribuidora paga nessa gasolina que sai da refinaria até a base em São Paulo. Porque nós conhecemos da base para cá. Nós não conhecemos da refinaria até a base. Por exemplo, nós tivemos durante a audiência pública uma informação da Secretaria de Fazenda que a margem de lucro da distribuidora, em média, chegava até 48% do etanol. Ora, será que não é um abuso de poder econômico? Será que não é um lucro excessivo? Porque, na verdade, quando você pega o posto de gasolina, o posto de gasolina ele vende na casa do milhar, podendo chegar ao milhão. Agora, a distribuidora não, a distribuidora vende milhões, podendo chegar ao bilhão de litros. Então, é evidente que ela vende numa escala muito maior e com uma mão de obra muito menor. O posto ele precisa do frentista, ele precisa da pessoa que limpa o vidro do carro, ele precisa de toda uma estrutura do caixa. A distribuidora tem uma estrutura muito menor. E em determinados casos, o lucro da distribuidora está sendo igual ou maior do que o dos postos de combustível. Então, é essa dinâmica que a CPI quer compreender. Nós sabemos que não há tabelamento de preço, mas existe uma coisa chamada abuso de poder econômico. O senhor falou agora há pouco de um assunto que foi levantado na audiência pública. Nós temos dois tipos de crimes que podem ser praticados. Um é a formação de dumping. E suspeitava-se, houve até quem dissesse que em Campo Grande estaria ocorrendo a prática de dumping. Reúne-se grupos poderosos, puxa o preço para baixo, vende num preço incompatível para quebrar os pequenos. Na medida em que você quebra os pequenos proprietários de postos, você tem o quê? O monopólio. A partir do momento que você tem o monopólio, você coloca o preço que você quer para cima. Da mesma forma, a prática de cartel. O que é cartel? Cartel é aquela coisa que você não tem um preço igual, mas você olha na bomba, a diferença é de 0,01, 0,02, praticamente os preços similares. A combinação. Quando você combina preço, você impede a livre concorrência. E isso também é crime de formação de cartel. Então, tanto o dumping quanto o cartel são práticas vedadas, assim como o abuso de poder econômico. Ora, eu não tenho como sair daqui para me abastecer em Campo Grande, se lá está vendendo mais barato do que aqui. Não é? Eu tenho que abastecer aqui em Dourados. E se os preços
eles são nivelados a ponto que me prejudica, obviamente que pode estar encarado aí a questão do abuso de poder econômico. Qual é a função da CPI? Nós não temos poder de polícia, nós não temos o poder de processar as pessoas, de denunciar ninguém. Agora, nós podemos encaminhar esses documentos. E o Ministério Público já está acionando a CPI já. Eu já obtive, já recebi um ofício do Ministério Público aqui, do consumidor de Dourados, já recebi ofício do Ministério Público Federal solicitando informações. E todas essas informações, elas serão encaminhadas aos órgãos competentes, ao Ministério Público, à Polícia Federal, se for o caso, né, para que possam, a partir desses documentos, ser tomadas providências que precisam ser tomadas. Existe a possibilidade das revendedoras, Petrobras, Shell e as outras, praticarem um preço diferenciado em relação aos postos de Campo Grande e os demais postos do estado, vendendo mais barato para Campo Grande e vendendo mais caro para os outros municípios, para subsidiar um preço mais barato na capital? Isso ficou claro na audiência pública, de que de janeiro a junho de 2015, o período que nós fizemos levantamentos, praticamente só não praticou, não fez essa prática, duas pequenas distribuidoras, Ismal e FIC, que tem um espaço menor nos consumidores, aí nos postos. Praticamente todas as outras praticaram preços diferenciados. Venderam combustível com diferença de 20 centavos superior. Isso é muito. Quando se fala em litro de combustível, a escala de 3 centavos, de 4 centavos, já dá uma diferença muito grande, porque você está falando de milhares de litros. Então, quando a gente observa que essas distribuidoras venderam para Campo Grande, em média, 20 ou até superior a isso, mais barato lá do que no interior, já é um fato a ser observado. Esse foi o ponto principal de nós formarmos a CPI. Porque isso vai possibilitar agora que depois do recesso, a gente, com base nas notas fiscais, que nós queremos agora, porque nós temos informações sem as notas fiscais, nós queremos ter acesso agora às notas fiscais. Isso comprovado vai possibilitar que a gente possa chamar as distribuidoras em Campo Grande para que elas expliquem qual a razão de Campo Grande receber um combustível mais barato do que aqueles que é vendido no interior. Quando comparado, por exemplo, pastor Sérgio, a Fátima do Sul, a diferença chegou a 30 centavos, superou a 30 centavos por litro. O que as distribuidoras venderam para os postos de Fátima do Sul superou aos preços vendidos em Campo Grande 30 centavos. Portanto, os postos do interior jamais vai poder competir com os postos da capital se as distribuidoras praticam um preço diferenciado, que não é explicado pelo frete. É muito importante dizer isso. Porque o que se argumenta? Não, porque Campo Grande é base. Então ela recebe esse combustível, de lá ela sai para o interior. Ora, Dourados tem base distribuidora também. E nós não tivemos esse reflexo. Agora, o senhor me fez uma pergunta no tópico anterior da preocupação do consumidor de que termine em pizza. Realmente é uma desconfiança muito grande com as CPIs. Primeira coisa que eu quero dizer, minha CPI é extremamente econômica. Praticamente até agora não gastei nada de recurso da Assembleia no levantamento de informações. Segundo, esses dados já levantados já produziu resultado. Dourados, por exemplo. Ora, quando o Campo Grande vendia combustível abaixo de 3, Dourados vendia aqui acima de 2,58. Nós tivemos todos os reajustes. 3,58, né? 3,58. Abaixo de 3 e Dourados acima de 3,58. Nós tivemos vários aumentos. O combustível em Campo Grande hoje está na faixa dos 3,40. Ainda encontra posto a 3,30, 3,29, mas a maioria dos postos a 3,40. E Dourados está na faixa dos 3,60, alguma coisa. Os postos de Dourados não repassaram na proporção do aumento que houve em Campo Grande. Não tenho dúvida nenhuma de que isso já é consequência do trabalho que nós estamos desenvolvendo na CPI. Na sua avaliação, se não houvesse o trabalho da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, e todo esse trabalho já voltado para a CPI, que deverá apresentar o relatório em março de 2016, o preço hoje em Dourados já poderia... Pegarmos os aumentos que foram repassados para os postos de Campo Grande e aplicar aos postos de Dourados, nós teríamos combustível chegando aos 4, ultrapassando os R$4.
Deputado, eu quero desejar para o senhor e para todos os componentes dessa CPI um excelente trabalho. Então, finalizando esse assunto, nós estamos aqui com essa expectativa de que o trabalho, ao voltar às ações da Assembleia Legislativa em fevereiro de 2016, num prazo aí de praticamente 3 meses de trabalho, nós teremos a conclusão. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para as nossas considerações finais. Paladar Restaurante, no almoço buffet variado, com churrasco de domingo a sexta, aos sábados feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. De volta ao nosso programa Reflexão de hoje, aqui com o nosso deputado estadual José Carlos Barbosinha, para as nossas considerações finais. E eu gostaria, deputado, de deixá-lo à vontade para que o senhor possa desejar à população de Dourados, e não somente Dourados, porque o programa ele também é veiculado pelas redes sociais, para todos aqueles que acompanham o programa Reflexão, a sua mensagem de final de ano, a sua mensagem em relação a 2016. Pastor Sérgio, nós estamos no período do advento, né? No tempo de espera. O Natal, ele celebra o divisor de águas, né? O nascimento de Cristo, ele veio exatamente para separar o velho do novo. E a mensagem que Cristo deixou é exatamente a mensagem do sentimento de Natal, que é a mensagem da caridade, do amor, da bondade, do compartilhar. Na verdade, houve uma deturpação do Natal muito grande. Eu disse no início que eu sou de família muito humilde, muito pobre. E eu não compreendia esse Papai Noel, esse Natal comercial, que nunca chegava na minha casa. Porque eu via as pessoas falando de presente, de bicicleta, e a gente não tinha acesso a esses presentes. Por isso é que eu vejo o Natal que nós temos, por exemplo, na Praça Antônio João, um Natal democrático. É aquele Natal que possibilita que o menino pobre, porque nós não podemos fugir da mídia, daquilo que é vendido, né, nos veículos de massa, de que o Natal também tem um sentido comercial. E esse Natal da praça, ele possibilita aquele menino, aquela menina pobre, poder compartilhar desse sentimento. E é exatamente, eu acho, isso que nos invade a alma. Aproveitar essa oportunidade para desejar ao cidadão douradense, ao povo do Mato Grosso do Sul e ao povo brasileiro, né, no meio de tanta crise política sem precedente, crise econômica, e não sabemos qual é a maior, se a política ou se a econômica, dizer que o nosso sentimento de brasilidade é maior do que qualquer crise. E que o sentido do Natal sirva para que nós possamos superá-las com muito amor, com fraternidade, com a presença de Cristo em nossas vidas, e quando nós temos esse sentimento, tudo fica mais fácil. Um Feliz Natal, um Ano Novo abençoado, e que Dourados e que o Mato Grosso do Sul supere qualquer dificuldade pela força do seu povo e da sua gente. Deputado, muito obrigado pela sua presença no nosso programa de hoje, e que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o mandato enquanto deputado, e que 2016 traga grandes desafios para a sua vida, para a sua carreira política. Eu quero aqui aproveitar também para me dirigir a você, nosso telespectador, e desejar a você e a sua família que as bênçãos de Deus que foram derramadas sobre nós, sobre a humanidade, quando Ele concede o seu presente, o maior presente que a humanidade poderia receber, que é a pessoa de Jesus Cristo, Deus encarnado, que Ele esteja presente na sua vida, que Ele esteja presente na sua família, e que nós possamos ter boas festas, um feliz e abençoado Natal juntamente com os nossos familiares, e que tenhamos também um 2016 com muita produção, com muita produtividade, com crescimento dentro das nossas famílias, na sociedade, e que possamos continuar trabalhando, lutando, na expectativa de termos cada vez mais um Brasil melhor, um estado próspero e uma cidade sempre pujante, que apresenta no cenário brasileiro como uma das melhores cidades para se viver. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, é o desejo do programa Reflexão. Boy, when they told me what you gonna be, and they sold me.
The American dream for a small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people